cobrança vai aumentar. E, Léo, já é semana que vem. A primeiro jogo da eliminatória da Libertadores, né? Então, cara... Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Essa pergunta ao professor, né, Yamar meio que leu meu pensamento aqui e traduziu na pergunta, né? Colocar a Copa do Brasil como menos importante joga uma responsabilidade, joga uma obrigatoriedade de conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E aí, professor? Eu acho que sim. Tem que ter esse entendimento, Léo. Cada vez que você vai saindo de uma competição, você vai levando carga para as outras, né? A cobrança vai aumentar. A cobrança vai aumentar e, Léo, já é semana que vem. A primeiro jogo da eliminatória da Libertadores, né? Então, cara, é complicado. Ontem, Léo, não falando de Flamengo, mas do Atlético, o Atlético ontem, cara, parecia extremamente desesperado para não sair. Com medo do Flamengo, era nítido para mim, um medo do Flamengo, os caras com medo de jogar, com medo de dar espaço para o Flamengo vencer o jogo e se classificar, né? Porque eles colocam, né, muito vindo mais de lá, do lado deles lá, do Atlético Mineiro com o Flamengo, né? Sempre aquela rivalidade e tal. Na minha opinião, vendo ali, o Atlético estava, né, muito tenso, muito nervoso, né, nessa competição. E o Flamengo não soube aproveitar. Agora, né, querendo ou não, a torcida, Léo, não vai perdoar. Não vai perdoar. Ontem, né, perdeu, todo mundo chateado, cobranças normais e tal, mas meio que acomodado, vamos dizer assim, até a própria torcida, né? Não digo assim, pô, os caras falaram que não estavam exportando muito. E agora? Agora, meu amigo, não tem resenha. Não tem resenha. Tem que ter intensidade, tem que colocar os melhores e não tem essa história, vou esperar aqui, vou poupar para lá, entrar para vencer. Então, colocaram em cima deles próprios uma carga muito grande. Muito grande. Por quê? Porque as ações feitas durante a Copa do Brasil, principalmente nesses 2 jogos com o Atlético Mineiro, mostrou meio que um desdém dessa competição. E aí ficou fora. E agora, meu amigo, tem que jogar, tem que fazer por onde, e a cobrança vai ser maior. E levam, sim, um peso muito importante para esses jogos Libertadores da Copa do Brasil e da Libertadores. Não, entra bem pressionado, entra bastante pressionado de fato o Flamengo, né? E aí a galera que vai falar, né? Eu não vou usar essa palavra obrigação, né? Eu sempre, né, falo que o Flamengo tem o dever de entrar em todas as competições, como também tinha que ter dado, né, total importância à Copa do Brasil, né? Buscar as 3 competições, né? E priorizar aquilo que eu sempre falo aqui nas nossas resenhas, professor e galera do nosso chat, né? Não te dá certeza de nada, né? Eu vou priorizar tal competição, mas qual certeza que você vai conquistar? Outras equipes também priorizam, né? Tais competições que o Flamengo também quer vencer, né? E nem por isso conquistam. Então, vamos ver, né? Traz agora uma pressão muito grande, né, para continuar à frente, liderando o Campeonato Brasileiro, na Libertadores, porque agora é uma Libertadores, né, professor, muito mais cobiçada, né, porque é uma Libertadores que leva um Super Mundial desse que foi muito legal essa competição, né? Deu uma exposição muito grande. Então, é uma Copa do Brasil agora muito mais disputada do que já vinha sendo, muito por conta desse sucesso que foi o Super Mundial de Clubes, hein, professor? Exatamente. Além de você estar performando, levando a sua marca para o mundo, a parte financeira, né, Léo? Que é muito boa do Super Mundial. Então, cara, concordo com você. Não é obrigação. O clube não tem obrigação, mas o Flamengo, ele é candidato. Então, ele não pode abrir mão. E ele tem que entender isso. Quem está dentro do clube tem que entender a importância, né? E que vai carregar esse peso, vai ser cobrado para vencer, sim. Né? E ontem, Léo, depois do jogo, o Felipe Luiz falando numa proteção, falaram do que o Flamengo jogou bem só o jogo com São Paulo e tal. Aí ele falou em 600 minutos, essa versão, e meio que colocou que o importante é quem tem a avaliação, meio que falando também para o pessoal do YouTube e tal, a galera que está no estádio. Felipe, a galera que está no estádio, que ele colocou como a galera que realmente tem o poder de fazer as coisas, meu amigo, perde 2 jogos aí, essa galera do estádio vai pedir para você sair. Aí você vai falar assim, vocês estão certos, eu estou saindo? Ou você vai esperar a demissão vindo do clube? Foi infeliz demais. Aí ele coloca, Léo, que o Ceará foi lá e ganhou do Cruzeiro, querendo justificar o empate do Flamengo contra o Ceará. Cara, sei lá, eu vejo, Léo, o Felipe na defensiva demais, e querendo justificar coisas injustificáveis. Aí falou ontem que ele fala do Lino,
fala do Emerson e do Saul, que não estão prontos, por isso talvez não tenham entrado. Ué, no jogo passado, eles entraram de saída. Fiquei sem entender. O Emerson Royal entrou de saída no jogo passado, o Lino entrou de saída no jogo passado. Então, incoerências, Léo, incoerências, né? E o que eu falo, cara, você tem que ter cuidado, você tem que ter peso e não ficar passando na coletiva. As coletivas do Felipe inicialmente eram muito bacanas. Ele falava do jogo, ele falava da parte tática, ele falava das ações. Agora é uma proteção. Uma proteção. Ele colocou como se o Flamengo, que falaram, né? Pós-Copa do Mundo, o Flamengo jogou contra o São Paulo e não sei qual foi outro jogo aí que falaram. Aí ele se defendeu. Isso é um absurdo. 600 minutos de grande futebol, não sei o quê. Aonde? Eu não vejo isso. Enfim, cara. Fala, pode falar. Não, e até para complementar o raciocínio do senhor, ele falou sobre as equipes do Cuca, né? Ele falou que há 5 anos as equipes do Cuca não tomam goleadas, né? Isso também achei desnecessário. Foi lá atrás, professor. Uma proteção, Léo. Uma proteção. Tipo assim, conseguimos fazer um gol no time do Cuca, que não toma gol. Nossa, que maravilha, hein, Léo? Espetáculo, sensacional. E o Flamengo fora. Ou seja, se eu tenho um adversário, que seu treinador tem um modelo, ou seja, se o Cuca não toma muitos gols, os times do Cuca não tomam muitos gols, é que o Cuca tem uma ideia de um modelo muito bem montado, né? Para não tomar tantos gols. Eu, como treinador, tenho que fazer o quê? Criar uma ideia para fazer gol nesse cara. Eu tenho que contrapor isso. Então, cara, é muito fácil, Léo. Após eu pegar lá, ele está me parecendo muito, muito, muito. Eu já falei isso, eu acho que vou repetir aqui, com o Rogério Ceni no início de carreira. Olha os números. O São Paulo deu 3 chutes, só levou 1. O São Paulo teve não sei quantos % de posse de bola, porque o São Paulo... Irmão, número é número. Eu quero ver o resultado no campo. Então, cara, eu acho que o Felipe está um pouco perdido, vamos dizer assim, preocupado, muito preocupado com o que está, que ele falou que... Ele fala assim, como é que ele fala? Não sei se rede social, alguma coisa assim, tipo assim... Eu nem escuto isso. Ué, por que tá falando, então? Então, cara, preocupa sim, tá escutando, tá chegando, tá interferindo, tá atrapalhando as ações dele, porque ele vem para as coletivas dando as desculpas. Ou seja, ele está sendo influenciado sim. E quando ele fala, Léo, aquilo ali para mim é um absurdo. Quem vai ao estádio é que pode. Não, eu não vou ao estádio, até porque o Flamengo tem 50 milhões de torcedores. Cabem 50 milhões no estádio, Léo? E aí? Quem não conseguir entrar faz o quê? Não serve? Não é torcedor do clube? Desculpa, ele foi muito mal nessa colocação, muito mal, Léo. E eu acho, professor, que teve endereço. Né? Eu acho que ele colocou as palavras de forma equivocada, mas eu acho que ele quer falar sobre a internet, né? Algumas pessoas, né, que já, de certa maneira, eu acho que teve endereço, né? E aí ele tem que usar as palavras certinhas, professor, para não generalizar, para não colocar todo mundo no pacote. Quando você generaliza, né, quando você realmente totaliza, né, tudo, você cai num erro, é burrice. Né? Então você tem que individualizar. É lógico que ele está ali numa coletiva, ele não vai individualizar todo mundo, mas ele tem que deixar bem claro, né, professor? Até porque hoje tem os cortes, né? E a galera, às vezes, né, tira de contexto aquilo que ele fala. Eu entendi muito bem, eu acho que o recado foi bem direcionado para alguns, mas eu acho que ele foi mal na colocação. Essa foi a minha interpretação, professor, dessa fala dele. Sim, e ele tem essa forma, Léo, eu já falei isso aqui. Olha, inclusive, tem alguns canais, algumas pessoas de youtuber aí que têm seus canais, que falam um monte de coisa. Não são todos, é claro. Pronto, está resolvida a questão. Direcionou. E aí, meu amigo, cada um que pega a sua carapuça e tem o seu entendimento. Agora, quando ele coloca esse pessoal do YouTube, esses canais, o Felipe Luiz, o Flamengo tem um canal. O clube que você trabalha tem um canal. Ou seja, quando você generaliza, você está falando do seu empregador também, do seu clube. Então, cara, enfim, Léo, é muita pressão, eu entendo, aí eu vou falar como um cara que teve dentro do clube, eu entendo essa pressão, nesse momento de um Flamengo, entendo, né? É difícil, Léo, eu falo isso aqui, cara, eu como treinador, e passo por isso também, lógico, num nível bem menor, mas já cansei de passar, se acabar um jogo, Léo, e sentar no meio daquele monte de gente te bombardeando de perguntas, você nem se equilibrou ainda do jogo, cara. É muito pesado.
mas faz parte. Então você tem que se preparar. Eu brinco, né, Léo? O Carlos Ancelotti, com toda a sua experiência, com vivência, com títulos em todos os lugares do mundo e do planeta, quando ele não quer responder, Léo, ele masca chiclete, irmão. Ele masca chiclete. Uma pergunta agressiva que pode gerar uma polêmica, ele masca chiclete. Pô, Léo, essa tua pergunta não cai bem, né, e tal. Pô, outra pergunta, por favor. E acabou, cara, e segue o barco. E segue o barco. Agora, ele está na defensiva, usando alguns termos, como ele falou, né, que só tem voz quem foi no estádio. Muito mal, foi muito mal nessa, muito mal mesmo, né? E isso que você falou, onde ele generaliza as mídias sociais, cara. Tem muita gente boa nas redes sociais, muita gente boa dentro do YouTube, com muitos canais muito bacanas. E tem muita gente ruim, como tem médico bom e médico ruim, engenheiro bom e engenheiro ruim, advogado bom e advogado ruim, faz parte de um processo. Agora, quando você generaliza, Léo, é muito ruim. E ele levou para um caminho que não é bacana. Até o nosso... Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.